Fala nação, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí desse mercado da bola do Flamengo que segue bastante agitado e o nome da vez agora é Marcos Leonardo. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações desse mercado do Flamengo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. O que o Flamengo tenta com o Cruzeiro é o que um clube europeu faria, então não tem muita diferença. E tem outras pessoas falando, mas aí muda o perfil. Por que muda o perfil, maestro? Um atacante, 22 anos. Eu acho que tem muita relação com isso, né? A condição técnica, o que fez e a idade, né? Porque você pode ter a possibilidade de uma revenda, né? Depois de o jogador, se por acaso as coisas não andarem da forma como você projetou, né? Eu acho que hoje essas transações, principalmente com atacante, né? Os mais jovens, eles estão super, hiper, mega valorizados exatamente por isso, né? Que muitas vezes não dão certo. É o caso de alguns que já estão aqui e voltaram, né, da Europa. O caso do próprio Gabigol, o caso do Pedro também, né? Que estiveram lá fora. Vitor Roque. A vida lá fora para atacante é dura. E o cara volta aqui e depois deslancha pela pouca idade, experiência. E esse é um pensamento dos dirigentes hoje em relação... Até mesmo o pessoal que trabalha em scouting, né, procura de jogadores, olham muito a questão da idade. A idade, se bem que a gente fala... O Caio Jorge, hoje a gente fala de quantos anos do Caio Jorge? Hein? No caso do Marcos Leonardo, 22. Vou pesquisar isso aqui. 24. Obrigada. Mas em características, o Marcos Leonardo muito mais próximo do Pedro do que o Caio Jorge. Não, acho que não. Acho o Marcos Leonardo mais perto. Não, o Caio Jorge tem mais mobilidade. O Marcos Leonardo também tem, mas eu acho que o Caio Jorge é mais facão. Isso. Né? Mas o Marcos Leonardo faz bem isso também. E eu acho assim, acho que o Flamengo deve estar insistindo muito mais no Caio Jorge, né? Porque o Caio Jorge, são duas coisas que ele entregaria. Primeiro é o gol agora, né? É o cara que está fazendo gol de qualquer jeito agora, né? Jogando muito. Segundo, que ele quase que destrói o que o Cruzeiro fez de melhor na temporada, né? Que foi Matheus Pereira e Caio Jorge, essa dupla, né? Então é concorrente direto, né? Nós estamos falando de Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então, tirar o Caio Jorge do Cruzeiro parece muito mais interessante para o Flamengo do que trazer o Marcos Leonardo, porque e tem isso também, não é só o teu time, é o que você faz com o mercado. E é o poderoso Flamengo, né, aproveitando o seu tremendo poderio econômico para agir. O Flamengo se coloca como o valentão da escola quando ele enfrenta o Cruzeiro e tenta tirar o Marcos Leonardo. Tenta tirar o Caio Jorge do Cruzeiro. Mas o Marcos Leonardo, aos 22 anos de idade, é muito mais negócio para o Flamengo do que o próprio Caio Jorge, né? Pelo fato de ter 22, o Marcos Leonardo, pelo fato de ser um jogador que girou, olha só, ele saiu do Santos 2 anos atrás por 18 milhões de euros. Foi pro Benfica, né? E sai do Benfica pro Al Hilal por 40 milhões de euros. Esse cara girou em 3 anos, 2 para 3 anos, e se sair agora por mais 40, vai girar em 3 anos. Antes dos 23 anos de idade, ele vai virar quase 100 milhões de euros. É um cara muito valioso no mercado, né? Se o Flamengo vai conseguir manter esse valor, se ele vale realmente isso, esse é o Caio Jorge. O Caio Jorge está lá. É que o Caio Jorge, se a gente tem razão, o Caio Jorge para o Flamengo significa mais. Eu acho o Marcos Leonardo mais negócio, tá? Porque tem 22, porque já girou tanto dinheiro, porque tem esses carimbos. Mas o Caio Jorge é a coisa do colégio, é a coisa de ser o valentão, é a coisa do tirar de um dos principais adversários uma estrela. Então, o Caio Jorge é mais tentador, mas o Marcos Leonardo é mais negócio. Por isso, como está sendo chamado o Flamengo? O Bayern das Américas. O Bayern das Américas. Falta o Eduardo, vamos de... É uma situação que aqui o Daniel Bocato, na ESPN, trouxe que o Marcos Leonardo, ele é um nome avaliado pelo Flamengo caso a negociação com o Caio Jorge não avance. É uma negociação muito difícil porque o Al Hilal pagou mais de 40 milhões de euros, se eu não me engano, pelo Marcos Leonardo. E eu sei que você, Hernan, e o Bruno Andrade têm informações sobre isso e bastidores. Existe um interesse, é uma negociação que está em andamento. Em que passo que está essa negociação? Porque o Flamengo ele insiste na contratação do Caio Jorge. Mas o Marcos Leonardo seria um plano B
podemos dizer assim? Como é que está essa situação? Assim, o Marcos Leonardo, vamos lá, vamos voltar aqui no tempo recente. São Paulo, quando tentou contratar o Marcos Leonardo tinha dado a palavra ao São Paulo que gostaria de jogar lá, não sendo aproveitado pelo Al Hilal. E tinha o interesse do Flamengo, tinha o interesse de outros clubes daqui, e a porta foi fechada porque no momento estava uma negociação com o São Paulo, ponto. Então o que a gente ouve o Marcos Leonardo não é de hoje que Flamengo, que outros clubes do Brasil vão lá e perguntam condições e querem saber e tal. Só que agora a situação é um pouco diferente, porque o Marcos Leonardo ele está sendo aproveitado. Ele jogou ao lado do Darwin Núñez. São 2 centroavantes e tal. Não, jogaram juntos os dois. Então existe do que foi diferente depois da Copa do Mundo de Clubes. O Al Hilal não estava com ele nos planos, até pela questão do número da vaga de estrangeiros para jogar. Então hoje a situação é bem diferente. O Al Hilal não só conta com o Marcos Leonardo, como quer mantê-lo nessa vaga de estrangeiros. Inclusive se livrando de outros jogadores figurões. Sim. O Bruno vai dar mais detalhes. Então hoje é muito difícil imaginar, mas o Flamengo tem grana se quiser comprar o Marcos Leonardo do Al Hilal. É verdade, tem. O Flamengo hoje está num outro patamar de negociação. Não à toa está batendo 40 milhões de euros aí numa negociação ou numa conversa com o Cruzeiro pelo Caio Jorge. Então, assim, pode chegar a fazer uma oferta? Claro que pode, tem grana para isso. Mas a dificuldade que se tem hoje em imaginar uma liberação do Al Hilal para negociar o Marcos Leonardo, que é jogador que está dentro dos planos, é o que dificulta tudo isso, é o que faz com que a nossa apuração vá para um outro caminho em relação a ser uma alternativa do Caio Jorge hoje dentro do Flamengo, né, Bruno? Exatamente isso. O Marcos Leonardo é bem avaliado internamente no Flamengo, não é de hoje, como você bem disse. A questão é que, para além de ter custado caro, mais de 40 milhões de euros, ter um contrato superior a 5 milhões de euros por temporada, o que por mês daria ali ao Flamengo, supostamente ao Flamengo, ou eventualmente ao Flamengo, um contrato de mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Enfim, é um preço significativo, por mais que o Flamengo esteja muito bem controlado financeiramente. O Marcos Leonardo hoje é titular indiscutível, juntamente com o Darwin Núñez. O Darwin é mais segundo avançado, segundo atacante, e o Marcos Leonardo é a referência. Ele é o artilheiro do Al Hilal no campeonato. O Al Hilal, no último fim de semana, passou ao Nasser do Jorge Jesus na liderança. Então, o momento é muito proveitoso para ele, é muito positivo para o Al Hilal querer negociá-lo. E você tocou no ponto que é importante. Há uma vaga em aberto, ou pelo menos até pouco tempo atrás se discutia uma única vaga para 2 jogadores. Ou era o Marcos Leonardo ou era o João Cancelo. O João Cancelo, lateral esquerdo, lateral direito português, que durante muito tempo foi o melhor ou dos melhores da Europa. Ou seja, o Al Hilal prefere liberar o João Cancelo, que é um craque, que é um nome acima da média do futebol internacional, para manter o Marcos Leonardo. Então eu não vou dizer que é impossível, porque no futebol nada é impossível, sim, mas é muito, muito improvável o Flamengo ter sucesso numa eventual investida, porque é muito caro. A nossa interpretação, e conversando com pessoas do Flamengo, é naturalmente que essa avaliação positiva em relação ao futebol do Marcos Leonardo, sim, é verdade, é um nome que é muito bem visto internamente, mas isso, na verdade, toca outros 2 pontos. É pressionar o Cruzeiro, pressionar o Caio Jorge, ou seja, o Cruzeiro percebe que o Flamengo começa a olhar para outros jogadores e talvez cause ali uma pulga atrás da orelha, se vale ou não vale a pena negociar o Caio Jorge com o Flamengo. Então é para pressionar o Caio Jorge, se vai dar certo ou não, enfim, logo saberemos. Faz sentido que não faça, mas enfim. E o outro ponto é trabalhar em silêncio em busca de outro alvo. O Flamengo está no mercado em busca de um terceiro nome. Não é só o Caio Jorge, não é o Marcos Leonardo, é um terceiro nome brasileiro que joga fora do país. A gente tem aqui alguns nomes, mas não vamos largar esses nomes porque seria muita irresponsabilidade da nossa parte. Exato. O Andrew foi observado. Os outros nomes que a gente tem escutado que o Flamengo potencialmente tem interesse carecem de mais informações. Ao longo da semana a gente procura dar esses nomes, mas é isso. Desculpa monopolizar a conversa, mas o Flamengo
trabalha com outros nomes mais viáveis nesse momento, para ser ali o substituto ou reserva de luxo do Pedro. Bom, para traçar aqui o contexto importante, antes de ser acusado, ou enfim, de que nos acusem de lançar nomes atrás de nomes, vamos pelo contexto factual. Filipe Luís e Boto ainda na Europa, Portugal/Espanha. Na sexta-feira, juntos, Boto e Filipe Luís estiveram em Barcelos, norte de Portugal, para acompanharem Gil Vicente 1-1 Sporting. O Sporting hoje vice-líder do campeonato português. O Gil Vicente é a sensação, quarto colocado da Liga Nacional. Um trabalho surpreendente feito pelo ex-volante português César Peixoto. A informação que nós temos, enfim, é a nossa informação. Quem tem informação diferente... O Filipe Luís, juntamente com o Boto, foram a Barcelos para acompanhar de forma específica o goleiro Andrew, brasileiro, formado no Botafogo, que inclusive a gente descobriu horas depois que ele tem uma proposta do próprio Botafogo para assinar pré-contrato válido por 3 temporadas. O contrato do Andrew termina em junho desse ano, ou seja, já pode assinar pré-contrato com quem bem entender. Isso, naturalmente, chamou a atenção do Botafogo e do Flamengo, porque para além de o contrato ser curto, ele é muito bom jogador, vem se destacando, não é de hoje, já foi alvo recente do Milan, alvo recente de clubes na França. Então o Flamengo buscando um goleiro, porque o Gabriel Brazão dos Santos continua como alvo prioritário. A questão é que o Brazão é muito caro. O Santos não vende abaixo dos 10 milhões de euros e, por enquanto, o Flamengo não passa dos 10 milhões de euros. Então, naturalmente, o Flamengo começou a vasculhar o mercado em busca de um reserva de luxo para o Rossi, que, não custa lembrar, muito em breve também deve ter o contrato valorizado no Flamengo. Então, na sexta-feira, a observação em conjunto Boto-Filipe Luís foi por causa do Andrew, volto a dizer, goleiro brasileiro, que também é alvo do Botafogo. No sábado, ainda em Portugal, o José Boto esteve no Estádio da Luz, acompanhou 3-1 Benfica em cima do Estoril, bom jogo também, o Benfica de José Mourinho contra o Estoril, que faz também uma boa temporada em Portugal. O Filipe Luís não estava, o Filipe Luís já havia voltado para a Espanha, onde ainda tem casa. Não custa lembrar, o Filipe Luís, ídolo, dos principais ídolos da história recente do Atlético de Madrid, continuou na Europa, voltou para a Espanha, enquanto o Boto assistiu Benfica 3-1 no Estoril. A informação que eu tenho é que foi uma visita de cortesia. O Boto não foi observar ninguém de forma específica, foi acompanhar o jogo. Ele que durante muito tempo trabalhou no Benfica, aliás, começa a sua carreira como diretor esportivo, diretor de scouting no Benfica. Até pode sim ter observado um ou outro jogador, mas ali foi mais pelo momento do jogo. Ok, maravilha, isso foi no sábado. Ontem, domingo, a televisão portuguesa flagrou, curiosamente, a televisão portuguesa que transmite o campeonato da segunda divisão da Espanha, flagrou Filipe Luís juntamente com a esposa, acredito eu, assistindo ao jogo Deportivo e Cádiz em Corunha pela segunda divisão espanhola. O Boto não estava, foi somente então o Filipe Luís em nome do Flamengo ou por conta própria. E aí, evidentemente, que surge aqui 2 pontos importantes. A pergunta que fica é, ok, o Filipe Luís é viciado em futebol, faz parte, aliás, não tem por que ser diferente, alguém que mergulha no futebol nacional e internacional. A pergunta que ficou é, o que faz Filipe Luís num domingo frio, num domingo chuvoso, acompanhando Deportivo e Cádiz pela segunda divisão espanhola? Naturalmente que a gente foi perguntar, a gente foi atrás, tentar entender um pouco mais, não custa lembrar, e aqui a gente junta informações e em casa cada um que faça a sua interpretação. O Filipe Luís, na Europa, sobretudo na Espanha, tem como principal início o Deportivo La Coruña. Antes de fazer sucesso no Atlético de Madrid, ele jogou durante 3 temporadas e meia no Deportivo La Coruña. Foi lá que ele deu o salto, enfim, significativo na carreira. Então, um dos pontos é, o Filipe Luís voltou à sua antiga casa, voltou à sua antiga cidade e foi curtir um jogo, enfim, para matar a saudade, reencontrar velhos amigos, talvez. Ponto. Isso também pode ser verdade. Isso, aliás, é verdade. É só encaixar aqui as peças. A questão é que, do outro lado daquela partida, Deportivo e Cádiz, há um goleiro brasileiro, o Vítor Vítor Azenar, 23 anos, revelado pelo Hellas Verona da Itália, nunca jogou no Brasil,
que vem se destacando muito na segunda divisão espanhola. Eu, muito honestamente, conhecia muito pouco, e assim que descobri, ouvi as imagens do Filipe Luís em Corunha para essa partida, fui procurar saber um pouco mais, fui ler um pouco mais sobre esse jogador, e há muito destaque, há muito elogio da comunicação social espanhola, da imprensa espanhola, em cima desse goleiro, que é dos principais da segunda divisão. E é um jovem, 23 anos, o Andrew tem 24, o Vítor tem 23. Então, a equação lógica é, o Vítor foi observado também pelo Filipe Luís. Não que ele tenha ido ao jogo para observar o Vítor, mas estando lá, independentemente do motivo, ele naturalmente observou um goleiro, e lembrando que o Flamengo busca um goleiro. Então, volto a dizer, cada um que faça a sua interpretação. O Andrew é informação. O Flamengo observou, o Botafogo fez proposta de pré-contrato. O Vítor Azinar, enfim, a gente vai tentar buscar nas próximas horas, já estamos buscando nas próximas horas, informações sobre a presença do Filipe Luís. Se foi cortesia, se foi para matar a saudade, ou se foi também para acompanhar esse goleiro que vem se destacando na segunda divisão espanhola. Desculpa ter me alongado, mas acho que era importante para trazer todos os pontos aqui. Mas não tem uma negociação pelo Andrew, né, Ornan? Não tem uma negociação. Existe um interesse, um monitoramento, é isso, né? Olha só, eu participando assim ativamente dessa apuração, quando sai a notícia do Andrew, né, que a gente publicou aqui em primeira mão na ESPN, eu conversei com uma pessoa que estava lá, junto com o Filipe Luís, junto com o Boto, nesse dia assistindo ao jogo do Sporting lá em Portugal. E assim, a resposta foi... eu perguntei diretamente do Andrew, e a resposta foi: entre outros jogadores que vamos observar. Andrew e mais alguns, seria isso. E aí, vamos pensar um pouco na interpretação da resposta. A interpretação da resposta é: vamos observar o Andrew, que é um jogador que vem sendo muito comentado em Portugal. Outros jogadores que também vêm sendo comentados em Portugal. Tem o Soares também, que é um jogador de ataque, que é um jogador que também está se destacando muito e chama a atenção do mercado, um atacante. E aí vamos estender também para esse lado, da Espanha. Então, assim, entre outros jogadores, é óbvio que essa ida, Boto, Filipe Luís, para assistir jogos menores, no meio das férias e tal, tem um viés de observar e de olhar o mercado. Então, assim, podemos assegurar com muita tranquilidade que sim, que estão sendo observados vários jogadores. Ah, mas quais? A gente só vai trazer quando a gente tiver a apuração concreta. Do Andrew foi uma apuração concreta. Então, assim, são vários jogadores. Ah, é aqui, é outro ali, olha aquele ali. Às vezes, dentro de uma observação, e só uma história rápida, dentro de uma observação já aconteceu, por exemplo, de eu conversar com um dirigente que foi para um local observar um jogador e acabou contratando o outro. Sério? Ô, louco. E acabou contratando o outro. Falou, pô, mas esse aqui é muito melhor. Os olheiros, os auxiliares, os caras que fazem muito esse trabalho, que viajam até os locais para acompanhar determinado jogador, às vezes o cara vai lá, observa um, gosta de outro, fala, não, é esse aqui. Então, é muito difícil a gente chegar e a gente aqui nunca vai enganar o torcedor, nunca vai enganar quem consome a gente, mas é uma parada que às vezes acontece. Sim. Ah, tô indo lá observar o goleiro. Pô, mas ele tá bem demais. Ah, mas o Botafogo já... Beleza, então vamos contratar o lateral direito. Exato. Vamos pegar o atacante. Então, assim, essas observações são muito positivas para o clube. Ô, Hernan, o chat pergunta, e a gente apura aqui, pode só falar, um ponto, coisa rápida, Felipe. Observação não significa negociação, tampouco contratação. Exato. O Flamengo foi observar o Andrew. E o fato dele ter pré-contrato, uma proposta de pré-contrato do Botafogo, não inviabiliza o Flamengo se achar por bem entrar no negócio. Porque, por enquanto, o Andrew não fechou com ninguém. Ele tem, sim, uma proposta significativa do Botafogo, um pré-contrato por 3 temporadas. E aí depois é perceber se o Flamengo tem interesse em entrar nessa briga ou não. Agora, observação não é negociação. O fato de observar, seguramente o Flamengo observa 10, 15, 20, 30 jogadores de forma simultânea. Faz parte, como o Hernan falou, às vezes você vai pro estádio ou para alguma conversa, observar determinado jogador e contrata outro. Então, muita calma, o contexto é esse. Foi observar o Andrew.
Ninguém disse aqui que o Andrews será um novo goleiro do Flamengo. Até pode ser que seja. Exato. Depende muito de uma negociação, mas por enquanto o Flamengo não fez proposta. A proposta foi feita sim pelo Botafogo, mas o jogador tem contrato com o Gil Vicente até junho. Muita água pode passar por debaixo dessa ponte ainda. Estou trazendo aqui agora uma matéria do GE, trazendo aí algumas informações aí dessa temporada de 2026, que vai ser importante para alguns jogadores, abre aspas. Se 2025 foi um ano quase perfeito para o Flamengo, alguns jogadores não conseguiram acompanhar o ritmo da temporada, seja por lesões, oscilações técnicas ou alta concorrência na posição. O ano de 26 servirá para diferentes nomes do elenco tentarem se estabelecer no plantel liderado por Felipe Luiz. O primeiro deles, De La Cruz. O uruguaio passou por uma série de problemas físicos em 25, com vazamento de mensagem de um médico do Flamengo sobre o jogador. O meio acabou ficando exposto. Mas no final da Copa Intercontinental, De La Cruz foi um dos melhores em campo ao entrar ao lado de Saúl para substituir Pulgar e Jorginho, ambos amarelados. Apesar de receber sondagens, ele está nos planos para 2026 e pode ser peça relevante na rotação do elenco. Contratação mais cara da história do Flamengo, Lino inicia 2026 na expectativa de se estabelecer como destaque. O primeiro período de descanso entre dezembro e janeiro foi o primeiro de férias completas do jogador em 18 meses, já que a transferência do Atlético de Madrid para o Flamengo emendou uma temporada na outra. Já Emerson Real, contratado para ser reposição de Wesley, ainda não conseguiu se consolidar no Flamengo. Com atuações irregulares e uma excelente temporada de Varela, o lateral direito terminou 2025 como reserva e, assim como Lino, teve seu primeiro período de férias em um bom tempo. Outro jogador, Ayrton Lucas, levou a melhor na disputa com Vinha pelo posto de reserva imediato na lateral esquerda. Sinal disso é que o Flamengo não se opõe a negociar o uruguaio, que recebeu sondagem do River Plate e já está confirmado como novo reforço do River. O lateral direito, que está há 4 anos no clube, tenta recuperar espaço, mas tem o Alexandro, que certamente vai assumir a posição e também é um possível jogador convocado para a seleção nessa temporada para a Copa do Mundo. E o último jogador foi o atacante Wallace Young, que fez uma excelente Copa do Mundo de clubes lá nos Estados Unidos, mas perdeu espaço e viu oportunidades no time caírem drasticamente, principalmente depois da expulsão contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. Com um calendário bem recheado nessa temporada de 2026, todos os jogadores terão oportunidades. E aí vai depender deles desempenhar um bom papel. O Flamengo vai brigar por tudo nessa temporada de 2026 novamente. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, nação!